A franquia Metal Gear, publicada pela Konami, é referência máxima quando o assunto é espionagem, jogos de furtividade e narrativa complexa nos videogames. A franquia começou em 1987, criada pelo genial Hideo Kojima, e conta com histórias profundas, personagens inesquecíveis e tramas cheias de complexas conspirações globais. E para dificultar ainda mais, os seus lançamentos não seguem uma ordem cronológica. Por isso, a ideia desse vídeo é listar e resumir os eventos que fazem parte do cânone numa ordem cronológica. E claro que, por isso, aqui vai ter spoilers de todos os jogos. Então se você não quer saber nada sobre a trama de Metal Gear, continuar nesse vídeo é por sua própria conta e risco. E assim como em Metal Gear, onde cada passo da missão exige estratégia, preparo e adaptação, no mercado de tecnologia é igual. Tudo muda rápido e só quem se atualiza consegue acompanhar o ritmo. É por isso que a Alura está aqui para te ajudar. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, oferecendo os mais diferentes cursos online para quem quer evoluir ou mudar de carreira na área tech. Cursos que vão do básico ao avançado em programação, design, dados, negócios e muito mais. E agora a Alura está chegando com novidade, os novos planos de 24 meses da Alura. São 2 anos de acesso ilimitado para aprender no seu ritmo, mergulhar nas tendências mais recentes da área tech, criar projetos práticos, participar de mentorias e se preparar para as certificações mais valorizadas do mercado. E tem um detalhe importante, os planos 24 meses vêm em diferentes formatos. No Plus, você tem acesso a todos os cursos, certificados, mentorias e até as imersões. No Pro, além de tudo isso, entra em cena a Luri, a inteligência artificial da Alura. E no Ultra Lab, você desbloqueia ainda mais recursos, como o Talent Lab, um espaço que conecta aprendizado e mercado, e a Luri Vision, uma IA que até enxerga suas dúvidas. Perfeita para analisar gráficos, design, código e muito mais. E para a novidade ficar ainda melhor, a Alura está trazendo o cupom NERDALLSTARS, que te dá 15% de desconto para começar a sua própria missão tech agora mesmo. Então clica aqui no primeiro link da descrição e aproveita o cupom para transformar a sua rotina de estudos num plano de evolução contínua. Mas corre, porque o desconto é por tempo limitado. Com tudo isso entendido, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. O primeiro Metal Gear de 1987 não é o começo da história em ordem cronológica. Pode até ser o começo de Solid Snake, mas essa é uma história que passou a ser muito expandida com os lançamentos. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu gosto de separar a cronologia em 2 momentos, 2 sagas. A saga do Big Boss e a saga do Solid Snake. Desse jeito, cronologicamente, o começo da saga do Big Boss acontece em Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lançado em 2004. O homem, chamado apenas de John, ou pelo apelido Jack, nasceu em 1935 e iniciou a sua carreira militar ainda nos anos 50. Em 1950, ele se tornou discípulo da chamada The Boss, uma das maiores soldados de todos os tempos, que lhe ensinou combate corpo a corpo, com armas, táticas de sobrevivência, de psicologia, espionagem e até línguas estrangeiras. Juntos, eles desenvolveram a técnica de combate corpo a corpo conhecida como CQC, o Close Quarters Combat. Para Jack, The Boss não era só uma mentora, ela se tornou uma figura materna. Mas em 1959, The Boss o deixou. Durante esse período, John participou de eventos marcantes como o teste nuclear no atol de Bikini em 1954, quando presenciou a primeira detonação de uma bomba de hidrogênio, e foi graças a essa exposição que ele ficou estéril. Em 1961, John atuou em missões secretas no Vietnã, fez parte dos Boinas Verdes e recebeu várias condecorações. Então, no começo da história de Metal Gear Solid 3, em 1964,
John já era um soldado experiente, atualmente sendo agente da CIA, mais especificamente da unidade batizada como Unidade Fox. Assim, a mando do Major Zero, ele foi enviado para a União Soviética na chamada Virtuous Mission, sob o codinome de Naked Snake, ou só Snake. A sua missão era resgatar o cientista Nikolai Sokolov, um cientista que participou do projeto espacial soviético e que agora era forçado a trabalhar no projeto de uma arma nuclear chamada de Shegorod, um tanque que seria capaz de lançar mísseis nucleares a extrema distância. Assim, a missão de infiltração de Snake até que foi bem sucedida ao encontrar Sokolov, onde ele teve que enfrentar forças da KGB e chegou a derrotar o jovem major Ocelot. Só que a missão falhou quando a própria The Boss apareceu, indicando que estava deixando os Estados Unidos e estava desertando para a União Soviética. Assim, ela entregou 2 ogivas nucleares ao Coronel Volgin, e ela tinha sua própria unidade a acompanhando, a unidade Cobra. O problema é que ninguém esperava que Volgin testasse uma das ogivas, destruindo a própria instalação soviética. Com isso, a União Soviética tomou esse como um ataque dos Estados Unidos, já que foi uma ogiva levada pela The Boss. E isso gerou uma crise diplomática entre as duas potências. Por isso a Virtuous Mission foi considerada um fracasso. O presidente soviético Nikita Khrushchev deu uma semana para os americanos limparem o seu nome para evitar uma guerra nuclear. Assim, Snake foi enviado para uma nova missão, a Operação Snake Eater. E o seu objetivo era destruir o Shegorod, matar Volgin e eliminar a própria The Boss. Assim, reenviado à União Soviética, Snake teve apoio de uma agente infiltrada chamada de Eva, que se apresentou como espiã norte-americana. Durante a jornada, Snake enfrentou e derrotou os membros da Unidade Cobra, The Pain, The Fear, The End, The Fury e até The Sorrow. Além de novos duelos contra Ocelot, que começava a desenvolver uma rivalidade amistosa com ele, e até uma certa admiração. E durante a missão ele descobriu algo maior, o chamado Legado dos Filósofos, que era uma fortuna de 100 bilhões de dólares. Um fundo levantado pelas 3 maiores potências da época, Estados Unidos, União Soviética e China, isso depois da Segunda Guerra Mundial. E Volgin tinha acesso ao legado, que era acessado por um microfilme. Durante as suas infiltrações, Snake foi descoberto por Volgin e foi brutalmente torturado. Ele perdeu o olho direito ao tentar proteger Eva durante essa tortura, mas ele conseguiu fugir porque secretamente The Boss o ajudava. Isso porque ela fingiu desertar, mas tudo deu errado quando Volgin disparou aquela ogiva. De qualquer forma, Snake consegue destruir as instalações do Shegorod, onde enfrentou Volgin em batalha e ao lado de Eva, conseguiu derrotar e destruir a gigantesca arma nuclear, matando o Coronel Volgin no processo. Só que para evitar uma nova guerra mundial, que acabaria com o mundo destruído por ogivas nucleares, ele precisava finalizar sua missão. Ele precisava matar The Boss. E como um bom soldado, Snake cumpre a sua missão. Só que The Boss também era uma boa soldado, e a sua missão era morrer nas mãos de Snake, para que os Estados Unidos pudessem limpar o seu nome. Assim, ela entregou a Snake o Legado dos Filósofos, roubado de Volgin, e pediu que ele a matasse. E mesmo contra sua vontade, Snake a executou com um tiro. Snake e Eva conseguiram escapar, mas antes de fugir para os Estados Unidos, Eva revelou a sua verdadeira identidade numa gravação. Ela não era aliada norte-americana, ela era uma espiã chinesa, enviada para roubar o legado dos filósofos, mas falhou na sua missão. Eva também revelou algo que The Boss lhe contou antes de morrer. A sua deserção nunca foi real. Ela tinha sido enviada como agente dupla para recuperar o legado dos filósofos e destruir o Shegorod, mas os Estados Unidos decidiram sacrificá-la para manter as aparências. E The Boss aceitou a missão, sabendo que morreria como traidora, quando na verdade estava se sacrificando pelo seu país.
Assim, de volta aos Estados Unidos, Snake foi homenageado pelo presidente Lyndon Johnson, recebendo medalha de honra, e, por ter derrotado The Boss, ele recebe o novo título de Big Boss. Mas para ele, não tinha orgulho nenhum nisso. Assim, Snake abandonou a Fox, perdendo a fé no próprio país. Desse jeito, o homem celebrado como herói pelos Estados Unidos passou a carregar dentro de si o fardo de ter matado a pessoa que mais respeitava, a sua mentora, mãe simbólica e uma verdadeira patriota. O próximo ponto da história de Big Boss vem no jogo Metal Gear Solid Portable Ops, de 2006. E por mais que não tenha sido totalmente dirigido por Hideo Kojima, ainda assim, os seus acontecimentos são canônicos para toda a linha do tempo da franquia. Depois do trauma de matar The Boss, Naked Snake tentou se afastar da guerra, mas falhou em se adaptar a uma vida mais calma. Tanto que em 1966 ele participou da Guerra de Independência de Moçambique, onde encontrou um jovem órfão de guerra extremamente habilidoso em combate, chamado Frank Yeager. E depois de cuidar dos seus ferimentos, Snake o levou para um centro de reabilitação. Apesar de ter recebido oficialmente o título de Big Boss e já ser uma lenda no mundo das operações secretas, ele continuava usando o codinome Naked Snake, por não se achar digno de carregar o legado da sua mentora. Assim, em 1970, acontece o incidente de San Hieronymo, onde a unidade Fox, considerada até então desfeita, organizou um motim e tomou uma base soviética na península de San Hieronymo, na América do Sul, na costa da Colômbia. Naked Snake foi para lá e acabou sendo capturado, acusado injustamente de liderar a rebelião. Em paralelo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos o declarou como traidor, responsabilizando tanto ele quanto o Major Zero pelos acontecimentos. Na prisão, Naked Snake conheceu um soldado americano chamado Roy Campbell, dos Boinas Verdes. Os dois se uniram para escapar, e a partir daí passaram a recrutar ex-soldados do exército soviético e agentes descontentes da própria Fox. Durante o conflito, Big Boss enfrentou um velho conhecido. Ele reencontrou Frank Yeager, transformado pela CIA, graças ao Projeto Soldado Perfeito, numa máquina de combate chamado Nu. Mas Naked Snake conseguiu resgatá-lo mais uma vez. De qualquer forma, a rebelião no local era liderada por Gene, um soldado geneticamente aprimorado que pretendia criar uma nova ordem militar independente. Mas os bastidores disso mostraram que tudo era parte de uma conspiração ainda maior. O agente Cunningham, da Fox, revelou que a sua missão dada pelo Departamento de Defesa era forçar Gene a usar uma nova arma nuclear chamada Metal Gear. Isso mancharia a reputação da CIA e fortaleceria o poder do Pentágono. Era uma conspiração dentro das forças do mesmo país. Assim, Snake eliminou Cunningham, impediu o lançamento nuclear e enfrentou o próprio Gene. Mas antes de morrer, Gene lhe entregou um tesouro em recursos, fundos e armamentos, pedindo que Snake usasse aquilo para construir o seu próprio exército, uma força independente que pudesse seguir a sua visão e não a visão de um país. Acontece que o incidente foi armado para que Ocelot e o Major Zero conseguissem recuperar o legado dos filósofos do diretor da CIA. E no ano seguinte, em 1971, Big Boss fundou oficialmente a unidade de elite da CIA, batizada como Foxhound. O próximo ponto da história de Big Boss vem no jogo Metal Gear Solid Peace Walker, de 2010. Depois de conseguir o legado dos filósofos, o Major Zero viu a oportunidade de criar sua própria visão de mundo e, reunindo alguns companheiros como Sigint, Paramedic, Ocelot, Eva e o próprio Big Boss, ele fundou uma nova organização que ficaria conhecida como os Patriots, ou os Patriotas. A ideia inicial era nobre. Era manter o equilíbrio do mundo e criar uma unidade de pensamento e consciência em homenagem aos ideais de The Boss, de paz e unificação mundial. Mas aos poucos, o Major Zero passou a usar a imagem de Big Boss, espalhando pelo mundo histórias exageradas e distorcidas sobre as suas façanhas, o transformando numa lenda viva.
Essa propaganda servia como ferramenta de controle social, mas para Snake era como ser uma marionete de Zero. E Zero, com medo de perder a figura de Big Boss, começou um projeto secreto chamado Les Enfants Terribles. Quando Big Boss soube do que se tratava esse projeto, a sua relação com Zero desmoronou de vez. E assim, ele rompeu com os Patriots e jurou se opor à ambição do seu antigo aliado. Nessa época, Big Boss até abandonou a Foxhound e se tornou um soldado sem pátria, lutando em guerras pelo mundo, até que em 1972 Big Boss foi contratado pelo governo da Colômbia e durante uma emboscada a uma unidade guerrilheira, ele enfrentou o líder rebelde chamado Kazuhira Miller. Apesar de derrotar o seu grupo inteiro, Snake poupou a vida de Miller, que, impressionado com a sua habilidade, acabou se tornando o seu aliado. Pouco tempo depois, com os recursos deixados por Gene, Big Boss fundou a sua própria organização militar privada, os Militaires Sans Frontières, ou Militares Sem Fronteiras. E Kaz Miller foi nomeado como segundo em comando, responsável por treinar e disciplinar os soldados. Em 1974, a MSF, a Militares Sem Fronteira, foi contratada por Ramon Galvez e pela sua jovem assistente, Paz Ortega, em nome da Costa Rica, um país sem exército desde 1949. Uma misteriosa força armada tinha ocupado regiões do território, e eles tinham armas de destruição em massa. E numa gravação de uma delas, Snake ouviu a voz de The Boss. Assim, na Costa Rica, eles descobriram que a CIA estava produzindo armas nucleares no território. E para isso, Big Boss teve auxílio de um grupo de guerrilheiros da Nicarágua, liderados por uma mulher chamada Amanda Valenciano Libre. Mas durante os confrontos, Amanda foi gravemente ferida e levada para Mother Base para tratamento, enquanto Snake resgatava o seu irmão mais novo, chamado Chico. A operação na Costa Rica revelou o projeto Peace Walker, liderado pela doutora Strangelove, uma cientista obcecada em recriar a consciência de The Boss numa inteligência artificial. Essa era a voz que Snake ouviu antes. E o projeto também tinha o apoio de Huey Emmerich, um engenheiro que Snake conseguiu recrutar para a MSF. Durante a missão, Big Boss enfrentou várias armas robóticas, inclusive a que tinha a voz de The Boss, uma inteligência artificial programada para reproduzir os seus pensamentos e estratégias. Era um Metal Gear chamado Peace Walker. Snake impediu o lançamento nuclear e destruiu o Metal Gear, e depois disso ele aceitou definitivamente o título de Big Boss, pronto para trilhar o seu próprio caminho. Mas para isso, o próprio Big Boss, com Kaz, Huey e Strangelove fazendo parte da MSF agora, ordenou a construção de um próprio Metal Gear para defesa da sua nova base militar. Um Metal Gear de codinome Zeke. Só que enquanto a MSF crescia, Big Boss percebeu que tinha um traidor infiltrado. Assim, Ramon Galvez se revelou como Vladimir Zadornov, um agente soviético que tentava manipular Snake para dominar a América Central. Então Zadornov foi preso, mas conseguiu fugir várias vezes da Mother Base, ou seja, ele não era o único traidor, porque Paz Ortega também se revelou. Ela era vista como uma jovem inocente, mas era na verdade agente da Cypher, a nova facção do Major Zero. Assim, Paz tomou o controle do Metal Gear Zeke e ameaçou lançar um míssil nuclear contra os Estados Unidos, incriminando a MSF. De qualquer forma, Big Boss a enfrentou, a mantendo capturada e recuperando o controle do Zeke, mas o estrago já tinha sido feito. O próximo ponto da história de Big Boss vem no jogo Metal Gear Solid Ground Zeroes, de 2014. A história segue imediatamente o ponto anterior. Agora, em 1975, a MSF continua como organização militar privada, oferecendo seus serviços para qualquer nação ou facção que pudesse pagar, funcionando como um exército sem bandeira.
A MSF já tinha crescido bastante com a instalação da sua própria Mother Base no Caribe, mas nesse mesmo ano, Chico e Paz foram sequestrados. Levados para Cuba, num centro de detenção clandestino dos Estados Unidos, Big Boss e Kazuhira Miller decidiram organizar uma missão de resgate para trazê-los de volta. Até porque eles sabiam muito e poderiam revelar informações importantes para os inimigos. Assim, durante a infiltração, Snake consegue resgatar tanto Paz quanto Chico. Mas isso era uma armadilha. A operação era parte de uma conspiração maior. Porque enquanto Big Boss estava nessa missão, a Mother Base da MSF teria supostamente uma visita de inspeção. Mas era na verdade uma força armada chamada SHOF, liderada por um homem conhecido como Skullface. Acontece que a SHOF era uma força militar da Cypher, ou seja, do Major Zero, e ela devastou completamente a Mother Base, destruindo a MSF. Big Boss, Kazuhira Miller, Chico e Paz tentaram escapar de helicóptero, mas durante o voo foi descoberto que Paz tinha bombas implantadas dentro do seu corpo. A primeira foi retirada a tempo por um médico que os acompanhava no helicóptero, mas a segunda bomba estava escondida no seu abdômen, e mesmo Paz se jogando do helicóptero, a explosão atingiu a aeronave. Esse acidente marcou o fim da MSF e o início da queda de Big Boss, que ficou 9 anos em coma. Ground Zeroes é praticamente um prelúdio para o próximo ponto da cronologia, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, de 2015. Depois de 9 anos em coma, Big Boss despertou em 1984 num hospital no Chipre, onde vinha sendo mantido escondido. O acidente, aparentemente, deixou seu corpo gravemente mutilado. Ele perdeu o braço esquerdo e vários fragmentos de estilhaços ficaram alojados no seu corpo, inclusive um maior perto do seu crânio. Só que ao despertar, ele passou a ser perseguido por forças da SHOF, lideradas por Skullface. Mais especificamente, por uma assassina que é impedida pelo homem que estava na maca ao seu lado. Um homem chamado de Ishmael, que mantém o seu rosto enfaixado o tempo todo. Além disso, eles são perseguidos por soldados, tanques e até entidades sobrenaturais como o Homem em Chamas, que era o corpo do Coronel Volgin reanimado, basicamente controlado por uma figura jovem e silenciosa conhecida como o Terceiro Garoto. De qualquer forma, Ocelot o auxilia e enquanto Ishmael desaparece depois de um acidente de carro, Big Boss é levado para se reencontrar com Kazuhira Miller, que perdeu um braço e uma perna no ataque de 9 anos atrás. Juntos, eles decidem reconstruir o exército independente que tinham perdido, agora batizados de Diamond Dogs, assim criando uma nova Mother Base em águas internacionais. A principal missão dos Diamond Dogs era se vingar de Skullface e eliminar a SHOF. Mas Skullface desenvolveu um projeto devastador. Parasitas que atacavam cordas vocais e se espalhavam de acordo com a língua falada pelas suas vítimas. Com isso, ele planejava criar armas biológicas seletivas capazes de exterminar populações inteiras. Para essa missão, Big Boss tem, além do seu exército particular, o apoio de Ocelot, Cass e também de Quiet, a assassina que tentou matar o Big Boss, mas agora como uma aliada. Além disso, ele ainda tinha Huey Emmerich, mas mesmo sendo aliado e passando a construir novas armas para Big Boss, ele é o responsável por criar um outro Metal Gear nesses 9 anos para o Skullface, a arma bípede chamada Sahelanthropus. De qualquer forma, Big Boss derrota Skullface e o Sahelanthropus. O grande problema acontece depois de resgatar um jovem garoto chamado Eli. Eli sempre demonstrou hostilidade e passou a ser uma figura problemática na Mother Base, sempre desafiando o comando de Snake e de Kazuhira Miller. Então ele, junto com o Terceiro Garoto e um grupo de crianças guerrilheiras, roubaram o Sahelanthropus. Mas tecnicamente, Sahelanthropus foi destruído depois disso, e Eli desapareceu, pelo menos por enquanto.
Independente disso, a grande revelação vem no fim, quando é mostrado que o Big Boss desses acontecimentos, o chamado Venom Snake, pelos estilhaços no seu corpo, não era o verdadeiro Big Boss, e sim o médico da MSF que estava junto com eles no helicóptero no momento da explosão lá em 1975. Ele foi submetido a cirurgias estéticas, lavagem cerebral e condicionamento hipnótico para acreditar que era Big Boss. Esse era o fantasma do verdadeiro Big Boss, que era o homem que escapou dizendo que se chamava Ishmael. Ele usou Venom Snake como isca para atrair inimigos e construir a sua própria lenda, enquanto o verdadeiro seguia os seus próprios planos para o futuro, estabelecendo uma base militar particular, uma fortaleza militar independente, chamada de Outer Heaven. O problema é que Kazuhira Miller viu isso como uma traição pessoal. Com muito rancor, ele não aceitou que fosse traído e manipulado desse jeito. Então ele se voltou contra Big Boss, prometendo que faria de tudo para que um dia ele fosse destruído, usando os próprios filhos de Big Boss. Desse jeito, termina a saga do Big Boss. Um homem que começa como herói, com um ideal, mas aos poucos vai deturpando essa visão, com ideias corrompidas, evoluindo de um herói patriota para um líder de mercenários disposto a tudo para proteger os seus próprios soldados e ideais. Assim, a gente retoma a cronologia anos depois, mas agora não mais com Big Boss como protagonista, e sim com Solid Snake. E o primeiro ponto da história é o jogo Metal Gear, lançado em 1987 para MSX. A história se passa no ano de 1995 e Big Boss consolidou o controle sobre a sua própria nação mercenária, o Outer Heaven. Outer Heaven não era apenas uma base, mas o ideal de Big Boss colocado em prática. Um estado soberano para soldados sem pátria, onde guerreiros poderiam viver e lutar sem estarem presos a bandeiras políticas ou ideologias impostas. A filosofia por trás disso era a de que os soldados eram constantemente usados e descartados pelas nações, e que eles só teriam a verdadeira liberdade numa sociedade construída por eles, para eles. Só que, para ser uma nação militar, eles tinham armas experimentais, como um novo modelo de Metal Gear, o TX-55. Um tanque bípede nuclear capaz de lançar ogivas de qualquer terreno, e isso chamou a atenção dos Estados Unidos. O risco de armas nucleares se tornou inaceitável, e o detalhe é que ninguém sabia que Big Boss era o real líder de Outer Heaven. Assim, o governo dos Estados Unidos acionou a unidade Foxhound da CIA, e o seu grande líder era o próprio Big Boss. Então, quando os Estados Unidos ordenaram a operação chamada Intrude N313, Big Boss enviou um agente novato, ainda inexperiente, mas treinado sob a sua supervisão direta. Esse era Solid Snake. A ideia de Big Boss era que Snake falhasse, mas o que ele não esperava é que o agente fosse um prodígio, e Solid Snake conseguiu avançar, destruindo o Metal Gear TX-55, desmascarando o Big Boss e colapsando Outer Heaven. E num combate final, Solid Snake mata Big Boss. O que Snake e ninguém mais sabia é que aquele não era o verdadeiro Big Boss, era o seu fantasma, era Venom Snake. O próximo ponto da história de Solid Snake vem no jogo Metal Gear 2 Solid Snake, de 1990. Solid Snake se tornou uma lenda. Ainda novato, ele derrotou o lendário Big Boss, supostamente. O problema acontece 4 anos depois, quando os Estados Unidos identificam uma nova ameaça nuclear vinda de um arquipélago da costa leste da África chamado Zanzibar. E o líder do local era ninguém menos que Big Boss, dessa vez o verdadeiro. Em 1999, o cenário mundial era caótico graças a uma crise energética. O petróleo tinha se tornado escasso e a economia global estava em colapso. Assim, um cientista chamado Dr. Kio Marv desenvolveu o Oilix,
um micro-organismo capaz de sintetizar petróleo artificial de forma barata e eficiente. Mas Zanzibar sequestrou o Dr. Marv para garantir o monopólio do Oilix. O problema é que nenhum outro país agiu contra Zanzibar porque eles tinham um novo Metal Gear, o Metal Gear D, um modelo mais avançado e letal que o TX-55. Diante dessa ameaça, a Foxhound, agora liderada pelo comandante Roy Campbell, convocou mais uma vez Solid Snake para resolver a crise numa missão de infiltração batizada de Operação Intrude F-014. Durante a missão, Snake encontrou um antigo aliado da Foxhound. Era Frank Yeager, de codinome Grey Fox, o mais habilidoso agente da Foxhound na época que Big Boss era o comandante. O caso é que Grey Fox era leal a Big Boss, por tê-lo resgatado 2 vezes, inclusive do projeto Soldado Perfeito. Ele se tornou o braço direito de Big Boss e pilotava o Metal Gear D. De qualquer forma, Solid Snake se mostrou um prodígio mais uma vez, e além de destruir o Metal Gear D, derrotou e matou Grey Fox num combate corpo a corpo no meio de um campo minado. E logo na sequência, Snake teve que encarar Big Boss pessoalmente. A filosofia de Big Boss era criar um lugar onde soldados pudessem existir sem serem descartados por governos. Mas para isso ele criava uma guerra sem fim. De qualquer forma, Solid Snake conseguiu superar e derrotar o seu antigo comandante, Big Boss, o queimando durante o confronto, deixando o corpo de Big Boss carbonizado e aparentemente morto. Desse jeito, a gente chega num dos pontos mais importantes de toda a cronologia. Metal Gear Solid de 1998. E aqui, muito da história de Solid Snake é revelado. Depois do que conseguiu realizar em Outer Heaven e Zanzibar, Solid Snake se tornou uma lenda. E abalado com tudo o que passou, ele praticamente se aposentou. Mas 6 anos depois, em 2005, ele foi procurado para fazer parte de uma nova missão. Invadir a ilha de Shadow Moses, no arquipélago Fox, no Alasca. A instalação escondia o protótipo do Metal Gear Rex, a mais avançada arma bípede criada até o momento, capaz de lançar mísseis nucleares sem ser detectado por satélites. Os terroristas que possuem esse Metal Gear sequestraram Donald Anderson, o atual chefe da DARPA, o antigo SIGINT, e também sequestraram Kenneth Baker, presidente da empresa Armstech. Eles eram os únicos 2 homens que podiam iniciar um lançamento nuclear. E em troca, os terroristas queriam os restos mortais do Big Boss. E para piorar, os tais terroristas eram membros da antiga Foxhound. Os membros eram Vulcan Raven, Sniper Wolf, o famoso Revolver Ocelot, Psycho Mantis, que era o terceiro garoto com poderes de telepatia e telecinese, e eles eram liderados por Liquid Snake. Esse era Eli, o garoto que roubou o Metal Gear Sahelanthropus quando ainda era criança, e tinha o mesmo codinome de Solid Snake por algum motivo. Com essas motivações, Solid Snake volta à ativa, liderado mais uma vez pelo agora Coronel Roy Campbell. E antes de seguir, ele foi injetado com nanorobôs pela doutora Naomi Hunter. Nanorobôs capazes de lhe trazer vários benefícios físicos. Assim, Solid Snake se infiltra em Shadow Moses, onde confronta todos os membros da Foxhound e conhece também uma aliada, Meryl, que era a sobrinha do Coronel Roy Campbell, que foi capturada e levada para a instalação na intenção de forçar Roy Campbell a participar dessa missão. Além disso, Solid Snake conhece Hal Emmerich, chamado também de Otacon, que é filho de Huey Emmerich e de Strangelove. Mas tinha outro infiltrado ali que não era nem amigo nem inimigo. Era um tipo de cyborg ninja. Esse era um revivido Frank Yeager, o Grey Fox. Acontece que Naomi Hunter era irmã de criação de Grey Fox, e ela queria vingança contra o homem que o matou. Então os nanorobôs que injetou em Solid Snake tinham também um vírus junto. O vírus Fox Die.
era uma arma biológica desenvolvida em segredo pelo Pentágono. O vírus foi projetado para se infiltrar no corpo das suas vítimas e atacar de forma seletiva, identificando assinaturas genéticas e padrões bioquímicos únicos. Cada cepa do FoxDie podia ser programada para matar apenas certas pessoas que se aproximassem do indivíduo, enquanto ignorava completamente outras. Assim, as vítimas sofriam um ataque cardíaco fulminante. Isso fazia dele não apenas uma arma mortal, mas também uma ferramenta política, permitindo assassinatos secretos sem levantar suspeitas de envenenamento ou execução. O hospedeiro, o infectado, só de se aproximar desses certos indivíduos, já causava essa reação que parecia uma morte natural. A realidade é que os eventos em Shadow Moses foram manipulados pelo governo dos Estados Unidos para testar o lançamento do Metal Gear Rex e o FoxDie. Assim, mais uma vez, um soldado era usado como marionete e depois seria descartado pelo seu próprio governo. Algo que Big Boss sempre lutou contra. E esse soldado agora era Solid Snake. Liquid Snake queria usar o Metal Gear Rex para seguir a ideologia do Big Boss. E aqui ele faz uma revelação. Tanto Liquid quanto Solid são filhos do Big Boss. Eles são clones, irmãos gêmeos, feitos a partir do projeto Les Enfants Terribles. Acontece que em 1972, o Major Zero realizou o projeto Les Enfants Terribles, que foi o projeto que abalou a relação de Zero com o Big Boss. E o projeto foi considerado um fracasso, mas por baixo dos panos, ele foi um sucesso. O projeto era para criar clones de Big Boss como forma de preservar o soldado perfeito e manter a sua linhagem genética, já que Big Boss não podia ter filhos. Em 1972, David e o seu irmão gêmeo Eli nasceram como resultado do projeto. Os embriões, modificados geneticamente, foram implantados no útero de uma barriga de aluguel. E um clone teria as características genéticas dominantes de Big Boss, e o outro teria as características recessivas de Big Boss. Os gêmeos cresceram separados. David passou a infância sendo criado nos Estados Unidos em casas adotivas. Depois ele fez parte do exército, se tornou um boina verde, ainda na adolescência, e participou de missões durante a Guerra do Golfo. Anos mais tarde, David se juntou à unidade de forças especiais da CIA, a Foxhound, onde recebeu o codinome de Solid Snake. Big Boss o treinou pessoalmente no uso do CQC e lhe ensinou a filosofia de um soldado. Mas no campo de treinamento da Foxhound, ele teve uma segunda figura paterna, o instrutor de sobrevivência chamado Mestre Miller. Era Kazuhira Miller. E para Liquid manipular Solid durante a operação em Shadow Moses pelo seu codec, ele matou Kazuhira Miller 3 dias antes e se passou por ele durante toda a missão. Liquid sempre achou que ele tinha os genes recessivos e que Solid tinha os predominantes, e por isso ele cresceu odiando seu irmão gêmeo, dizendo que ele nasceu dos seus restos. Mas na verdade era o contrário. Liquid é quem tinha os genes dominantes, e mesmo assim Solid Snake destruiu o Metal Gear Rex com a ajuda de Grey Fox, que sacrificou a sua vida nesse momento. E depois Solid derrotou Liquid em combate. O governo dos Estados Unidos bombardeou Shadow Moses para acobertar os acontecimentos, mas Solid Snake, Meryl e Otacon conseguiram deixar o local a tempo. E o único membro da Foxhound que ficou vivo foi Revolver Ocelot, que na verdade era um agente infiltrado do presidente dos Estados Unidos. E ele tinha interesse pessoal no caso, porque não existiram só 2 clones de Big Boss, existiram 3. O terceiro de codinome Solidus, que era George Sears, o, nessa época, presidente dos Estados Unidos da América. Assim, o próximo ponto da cronologia vem no jogo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, lançado em 2001. O episódio de Shadow Moses se tornou um escândalo internacional. Informações vazaram para a mídia. A opinião pública se voltou contra a proliferação de armas nucleares e ciborgues experimentais.
E Solid Snake foi visto como herói. O problema é que essa fama atraiu também a atenção dos Patriots. O vírus FoxDie, implantado por Naomi Hunter em Solid Snake, deveria tê-lo matado no fim da sua missão. Mas, por variações genéticas, já que ele é um clone, Snake não morreu. Isso deixou os Patriots preocupados, porque Snake agora era uma bomba biológica ambulante, um portador de um vírus programável que poderia ser ativado a qualquer momento. Independente disso, Ocelot vendeu os planos do Metal Gear Rex, que começou uma verdadeira corrida armamentista global. Dezenas de países e até organizações militares privadas começaram a desenvolver as suas próprias versões de Metal Gear. Diante disso, Snake e Otacon fundaram a ONG Philanthropy, oficialmente reconhecida pela ONU como uma organização antinuclear dedicada a eliminar todos os protótipos de Metal Gear pelo mundo. Assim, em 2007, Emma Emmerich, irmã de Otacon e programadora especialista em inteligência artificial, descobriu informações sobre um novo protótipo, o Metal Gear Ray, desenvolvido pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O Ray era diferente. Ao contrário do Rex, projetado para lançar armas nucleares, o Ray tinha sido criado especificamente para caçar e destruir outros Metal Gears, funcionando como a resposta final contra a proliferação da tecnologia militar. Mas o navio cargueiro que transportava o protótipo foi invadido por russos, que queriam o Ray para fins militares. Assim, Solid Snake se infiltrou no cargueiro e enfrentou a mercenária Olga Gurlukovich, filha do coronel russo Sergei Gurlukovich. Durante a missão, Snake registrou provas em vídeo do transporte do Metal Gear para divulgar para o mundo, mas a operação foi sabotada por Ocelot. Ocelot perdeu o braço direito nos eventos de Shadow Moses, que foi cortado por Grey Fox. Mas ele recebeu um transplante do braço direito do corpo de Liquid Snake, e por nanorobôs no corpo de Liquid também, a sua consciência começou a tomar conta do corpo de Ocelot, se tornando assim não Liquid Snake e nem Revolver Ocelot, mas uma nova pessoa. Ele se transformou em Liquid Ocelot. E ele destruiu o navio e fugiu pilotando o Metal Gear Ray. E com a explosão do navio tanque, Solid Snake foi considerado morto. Além disso, Snake foi acusado injustamente pelo governo como causador do ataque ao navio e pela morte dos fuzileiros navais norte-americanos. As imagens gravadas por Otacon foram adulteradas pelos Patriots para mostrar Snake como terrorista, arruinando também a reputação da ONG Philanthropy. Esse evento ficou conhecido como o Incidente de Manhattan, porque a explosão do navio próximo a Nova York causou uma catástrofe ambiental que contaminou grande parte da Bahia com petróleo. 2 anos depois disso, em 2009, foi construída uma gigantesca instalação de descontaminação chamada Big Shell, supostamente para conter os danos do incidente de Manhattan. Mas a instalação foi tomada pelo grupo terrorista Sons of Liberty, formado por membros da unidade Dead Cell e liderados por Solidus Snake, o terceiro clone. Entre os reféns estava o atual presidente dos Estados Unidos, James Johnson. Então, em resposta, a Foxhound da CIA enviou um novo agente de campo chamado Raiden, um jovem inexperiente, mas altamente treinado em realidade virtual. Ele recebeu ajuda de um membro da marinha, chamado Iroquois Pliskin, isso durante toda a missão. Ele guiava Raiden e fornecia informações cruciais para localizar Ocelot e o Metal Gear Ray. Acontece que Big Shell era na verdade a fachada de uma instalação gigantesca chamada Arsenal Gear, um submarino móvel colossal equipado com dezenas de unidades Ray e principalmente com uma IA projetada pelos Patriots para controlar o fluxo de informações digitais, isso em escala global. Emma Emmerich desenvolveu um vírus para neutralizar essa IA e Raiden conseguiu carregá-lo no sistema, mas Emma foi morta por Vamp, um dos terroristas da Dead Cell. De qualquer forma, Raiden lutou contra todos os membros da Dead Cell, incluindo seu líder Solidus, mas Liquid Ocelot fugiu pilotando o Ray.
No fim, o tal Iroquois Pliskin se revelou como sendo Solid Snake disfarçado. Ele estava vivo esse tempo todo, escondido, porque a operação no Big Shell fazia parte do chamado Plano S3, Selection for Societal Sanity, um programa dos Patriots para manipular eventos, moldando a opinião pública e controlando toda a sociedade através da mídia. E com essa ameaça, a gente chega finalmente no ponto final, que junta todas as histórias e encerra de forma grandiosa toda a saga. E talvez por isso esse é o meu jogo favorito da franquia. Esse ponto é Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, lançado em 2008. O jogo se passa em 2014. A política e a guerra mudaram completamente. Os grupos militares privados dominaram o cenário global. Essas corporações privadas substituíram exércitos regulares, operando com contratos diretos com governos, com corporações e até organizações terroristas. O problema é que quase todas elas eram controladas indiretamente pelos Patriots, mas acontece que os Patriots não eram mais os mesmos de muitos anos atrás. Agora os Patriots eram na verdade uma inteligência artificial que herdou o controle da sociedade e da informação, depois da morte dos fundadores dos Patriots originais. Essa IA era mantida por um sistema central chamado Sons of the Patriots. Uma rede que monitora soldados em campo, regula armas, distribui nanorobôs e até controla emoções, reduzindo traumas de combate e otimizando a performance. Isso criou uma sociedade militarizada, dependente da guerra, para funcionar economicamente. É nesse cenário que surge Liquid Ocelot, liderando a maior companhia militar do mundo, batizada, não coincidentemente, de Outer Heaven. Ele quer desestabilizar a economia de guerra, destruir os Patriots e se tornar a nova força dominante. O problema é que quem pode combatê-lo é Solid Snake, mas ele vem sofrendo com envelhecimento acelerado, causado pelo processo de clonagem do projeto Les Enfants Terribles. E aos 42 anos de idade, o seu corpo já parece de um idoso. Por isso ele passa a ser chamado de Old Snake. Só que mesmo debilitado, ele aceita sua última missão: eliminar Liquid Ocelot, pôr fim à ameaça da nova Outer Heaven e destruir os Patriots. Snake tem suporte de Otacon e Mei Ling, além de apoio em campo de batalha de Meryl, passando pelo Oriente Médio, América do Sul, Europa Oriental e até mesmo voltando a Shadow Moses. A batalha contra Liquid Ocelot passa pelas integrantes da unidade Beauty and the Beast, um grupo de mulheres traumatizadas pela guerra, transformadas em armas vivas. Outro encontro importante é com Eva, chamada agora de Big Mama, e ela é importante por dois motivos. Primeiro porque Eva foi a mãe de aluguel que deu à luz a Solid e Liquid no projeto Les Enfants Terribles. Ou seja, se Big Boss é o pai, Eva pode ser considerada a mãe de Solid Snake. E agora, a Big Mama lidera também a resistência contra os Patriots. Um pouco antes desses acontecimentos, Raiden foi capturado pelos Patriots, e eles o usaram como cobaia para transformar soldados em ciborgues de combate. Durante esse processo, o seu corpo humano foi quase inteiramente descartado. Membros, órgãos e até partes internas foram substituídas por próteses cibernéticas, se tornando basicamente uma carcaça de máquina com uma mente humana. Isso o fez ganhar força, velocidade e reflexos sobre-humanos, mas ao custo de perder quase toda a sua humanidade. Mas assim, ele se tornou um aliado importante de Snake nessa missão. Snake reencontra também Naomi Hunter, e ela se torna uma peça importante ao criar outro vírus, o Fox Alive. Esse vírus foi projetado para apagar dados e eliminar funções específicas das IAs dos Patriots, deixando intactas as partes necessárias para manter serviços básicos da humanidade, como energia, transportes e sistemas médicos. E para injetar o vírus, Snake precisa passar por Liquid Ocelot. Assim, ele parte até a base móvel de Outer Heaven,
uma fortaleza em forma de submarino gigantesco, onde Snake e Liquid Ocelot travam um último combate corpo a corpo no topo da Outer Heaven. E no fim, Snake consegue derrotá-lo. Mas Ocelot revela que tudo o que fez era parte de um plano maior, de destruir os Patriots. Ele se deixou consumir pela persona de Liquid justamente para enganar a IA e quebrar o ciclo de controle. Assim, Snake consegue usar o Fox Alive para cortar a capacidade da IA de manipular informações, acabando com os Patriots. Com o colapso dos Patriots, o mundo perde a economia de guerra. Mas mesmo praticamente salvando o mundo, Snake não estava a salvo. Ele logo morreria pelo envelhecimento acelerado. Assim, com a missão concluída, Snake tenta cometer suicídio no túmulo do Big Boss. Mas ali, ele é surpreendido pelo próprio Big Boss, ainda vivo. O seu corpo foi preservado e restaurado, mantido em coma por décadas desde o seu combate em Zanzibar, onde ele não morreu de fato. Big Boss conta para Snake tudo sobre a criação dos Patriots, e finalmente ele se reconcilia com a sua própria história. E como fechamento, Big Boss mata Zero, que estava em estado terminal vegetativo há anos. Porque ele é o verdadeiro vilão da franquia, a mente por trás dos Patriots. E assim, encerrando seu legado, Big Boss aceita a sua própria morte ao lado do seu filho. Com isso, Snake decide aproveitar os últimos dias de vida, finalmente em paz. Esse é o encerramento da sua jornada como um soldado e o fim de toda a saga de Big Boss e de Solid Snake. Teoricamente, esse é o fim, mas ainda existe um outro jogo que pode ser considerado como um epílogo. Esse é Metal Gear Rising: Revengeance, lançado em 2013. A história se passa em 2018, 4 anos depois dos eventos de Guns of the Patriots. O mundo agora vive um período pós-colapso dos Patriots, e sem o sistema central de manipulação, muitas corporações militares privadas perderam força ou acabaram, mas algumas outras aproveitaram o caos para expandir os seus negócios. Nesse contexto, Raiden, transformado em Cyborg Ninja, volta a ser o protagonista. Trabalhando para a empresa privada Maverick Security, ele busca proteger governos legítimos, evitando o vácuo de poder que a queda dos Patriots deixou. É um momento de guerra cibernética, com soldados, mercenários e até civis podendo receber implantes, nanorobôs ou até serem transformados em ciborgues completos. É um jogo que expande a história do Raiden, a sua luta interna de ser humano e máquina, e a continuidade da luta para manter o mundo em paz. Esses 11 títulos principais podem ser considerados como canônicos e contam toda a história da saga Metal Gear, por mais que Portable Ops e Revengeance tem gente que não considera porque não foram de fato dirigidos pelo Kojima, mas no fim do dia eles são parte do cânone sim. Além desses, existem vários outros jogos da franquia, mas que são spin-offs, que não têm conexão com a história do resto da saga. Jogos como Metal Gear Survive, Metal Gear Acid e Acid 2, Snake's Revenge, Metal Gear Ghost Babel, Metal Gear Solid Mobile, Metal Gear Solid Touch e Metal Gear Solid Social Ops. O Metal Gear Solid de 1998 teve um remake exclusivo de Nintendo Cube chamado Metal Gear Solid The Twin Snakes. E atualmente, em 2025, está sendo lançado o mais novo remake da franquia, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que é remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. O jogo Metal Gear Solid também tem uma versão mais completa chamada Integral. Assim como Metal Gear Solid 2 e 3 tem as versões chamadas Subsistence, que trazem todo o conteúdo extra, mas que não mexem na história principal. Existem também várias coleções e compilações, seja na HD Collection, Master Collection ou até a Legacy Collection. E além de tudo isso, Metal Gear Solid 1 e 2 tem versões em quadrinhos, que é basicamente a história dos jogos adaptada em HQ.
A saga Metal Gear é muito mais do que uma simples franquia de jogos. É um marco na história da indústria de games, unindo jogabilidade inovadora, narrativa cinematográfica e reflexões profundas sobre política, guerra, tecnologia e a própria condição humana. É uma reflexão sobre envelhecimento, legado e o preço da guerra. Cada capítulo, do surgimento de Big Boss até o legado de Solid Snake, constrói uma trama complexa que mistura conspiração, emoção, filosofia, levando os videogames a uma forma de arte capaz de provocar discussões que vão muito além das telas. É uma obra atemporal, que marcou gerações e continua sendo referência de qualidade até os dias de hoje. E é, pra mim pelo menos, uma das melhores franquias do mundo dos videogames. Esse foi um resumo bem resumido dos principais eventos da franquia, mas são tantos detalhes, tantas camadas, que fica impossível falar tudo aqui em tão pouco tempo. Por isso, histórias completas de cada um dos jogos da franquia são histórias para outros vídeos. Então se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia e entendia toda a cronologia da saga Metal Gear. E agora, vai lá conhecer os novos planos de 24 meses da Alura e com o cupom NerdAllStars você tem 15% de desconto. Então dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição. E me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.